queridos alunos, é sempre uma alegria e um prazer encontrar vocês por aqui. Hoje nós vamos dar continuidade ao tema do trabalho e sociedade. Nós falamos a aula passada, a aula anterior, sobre o Fordismo, e hoje nós vamos falar do sistema produtivo Taylorismo. Tá aí, né? O Taylor é esse senhorzinho que está aqui, que vocês podem acompanhar comigo. O Taylor é interessante porque ele teve, né, trabalhando, lidando com operação de máquina e estudou, aprofundou nas suas pesquisas, desenvolveu aí o nível superior, né, de administração científica e depois passou a desenvolver uma tecnologia de um sistema produtivo para as empresas, né? E esse sistema acabou dando muito certo e colocou o Taylor aí num lugar de destaque na relação política administrativa interna das fábricas e também o destacou enquanto sistema produtivo, né? Então, interessante. O Taylor, né, o Taylorismo, ele tem a sua origem então no nome, né, do seu fundador, o engenheiro norte-americano Frederick Taylor. É considerado aí um dos fundadores da administração científica, né, como eu disse. Em 1911, o Taylor publicou um manual, né, de administração científica para as fábricas, onde ele vai citar uma série de mecanismos de controle. Ele vai apresentar um modelo em que você tem o cérebro da fábrica e propriamente o lado executivo, aquele que vai executar através da mão de obra, né? E através dessa divisão de tarefas, dessa divisão e organização interna da fábrica, ele apresenta um modelo produtivo e esse modelo dá muito certo, né? Então o Taylor foi o pioneiro para desenvolver um modelo de administração no qual então a empresa é considerada e é observada a partir desse olhar científico, tá? Taylor interessou por esse tipo de gestão, né? Quando eu disse para vocês, né? Quando ele foi um operador de máquina aí na Filadélfia, na empresa Mid-Valley Steel. E ele iniciou ali as suas pesquisas, depois baseando na observação, nos métodos de trabalho dos operários. Ele descobriu então, sob um ritmo de trabalho controlado, né, que os operários eram muito mais produtivos quando observados, quando controlados. Um dos grandes temas e preocupação do Taylor é como diminuir os prejuízos, diminuir o desperdício e, ao mesmo tempo, produzir mais em menor tempo. Essa era a grande eficiência que o modelo do Taylor queria apresentar, né? E a partir daí, nós vamos ter essa chargezinha que representa exatamente ali, ó, o supervisor atrás com o cronômetro na mão, uma pranchetinha, calculando o tempo que o trabalhador desempenhava cada atividade. Então, uma preocupação que o Taylor tinha, gente, era o tempo que se perdia entre uma operação e outra. Então, por exemplo, entre o fato de eu acoplar a tampa na caneta, quanto tempo que eu gastava e o tempo que perdia para eu pegar uma outra e colocar. Então, o modelo de eficiência apresentado pelo Taylor era no controle do tempo, era no desperdício do tempo, no desperdício de matéria-prima e, consequentemente, no aperfeiçoamento das tarefas, de modo que esse operário pudesse fazer mais tarefas em menor tempo e colocar produtos também de qualidade. Então, enxugar o tempo, né, tirar o desperdício tanto de matéria-prima quanto de tempo para qualificar o produto de modo que pudesse produzir mais, né, em menor tempo. O capitalismo está sempre buscando lucro, né? Então é um sistema, olha, de gestão do trabalho baseado em diversas técnicas para o aproveitamento ótimo, né, da mão de obra contratada. Foi desenvolvido aí no início do século XIX, como eu disse, a partir de 1910, 1911. Esses estudos do Taylor acabou sendo adaptados nas fábricas, né? O Taylor também vai desempenhar aquela ideia da hora relógio, do sistema de turnos. Um trabalhador entra de 7 e sai às 7 da noite, 19 horas. Entra outro turno às 19 e sai às 7 da manhã. Então, revezamento de turno, a hora relógio, de modo que os trabalhadores não tivessem muito tempo para bater papo, conversar um sobre a vida do outro, questionar, observar o modelo, falar da política, né, se organizar politicamente para reivindicar direito. Então, ele ocupava bastante o tempo dos operários com muitas atividades sob a vigia constante desse supervisor, né?
e consequentemente, ele conseguiu aumentar, então, a produtividade. Através dessa divisão de um ramo administrativo, de supervisão, de gerência, o pensar, né, o engenheiro, o administrador, o economista, o gerente, aquele que traça as plataformas, traça as diretrizes que deverão ser executadas pelos operários. Aí ele coloca os operários divididos por setores e junto de cada setor nós vamos ter a figura do supervisor, né? Esse supervisor, que o Taylor deu o nome de capatazes, né? Os capatazes eram os supervisores. Hoje a gente costuma chamar de encarregado, né? O encarregado, o capataz, o supervisor, era aquele que ficava observando as planilhas com o cronômetro na mão e verificando o tempo que cada um gastava para desenvolver cada atividade, tá? Foi assim que ele qualificou o sistema produtivo dele. Então, características importantes do Taylorismo, que é o que mais cai em vestibulares. O Taylorismo, então, enfatiza a eficiência operacional das tarefas, né, realizadas, nas quais se busca extrair o melhor rendimento de cada funcionário. Como que você busca isso? Controlando com a pranchetinha, o cronômetro na mão, olhando com o tempo que você está, você gastou tempo, você tem que melhorar o tempo aqui, fulano. Então, dessa maneira, o capataz estava sempre junto, né? Portanto, é um sistema de racionalização do trabalho. Memorizem esse termo. Racionalização do trabalho. Esse termo é o que cai nas provas. Esse termo é o que vai estar na sua prova. Esse termo é o que normalmente o estudante precisa identificar no modelo taylorista, tá? Então, racionalização do trabalho, concebido aí através de moldes científicos. Por que o molde é científico? Porque tem um planejado, porque tem um engenheiro, tem um economista, tem um contador, tem aquele que vai desenvolver o marketing, que naquela época não era marketing, mas era o que promovia a venda, era o que divulgava o produto. Então tinha uma cabeça pensante, tinha um lado pensante, que era o ramo administrativo, e um lado executivo, que era da mão de obra e o supervisor, né? Assim, então, com a análise dos sistemas produtivos, foi possível aperfeiçoar a capacidade do trabalho do operariado, né? Do operário em geral. O foco era economizar o máximo possível de tempo e o esforço produtivo. Então, se economizar tempo, diminuir a perda de tempo, diminuir a perda de matéria-prima, diminuir o desperdício, como por exemplo com energia, né? E qualificar cada vez mais a produtividade, aumentar a produtividade através da fiscalização, da vigilância e da racionalização, em que os engenheiros técnicos iam pensar métodos de desenvolver essas atividades com um tempo mais hábil, né? Mais rápido, aproveitando melhor o tempo, tá? Então, as características, olha, racionalização da produção, a economia de mão de obra, não ficar perdendo tempo com atitudes ou com atividades que vai perder tempo à toa, mas que não vai trazer melhorias, né, na produtividade, aumento da produtividade do trabalho, o corte dos gastos desnecessários, o desperdício, a energia, a perda de tempo na execução da mão de obra, tudo isso era enxugado, né, no modelo taylorista. Acabar com qualquer desperdício de tempo, né? Organização, então, era hierarquizada, sistematizada, tinha o tempo de produção, passou a ser cronometrado para saber o rendimento individual de cada operário. Aquele que não estava apresentando um rendimento mínimo dentro do tempo, ele era cutucado para que ele melhorasse ainda mais as suas atividades, né? Para que ele melhorasse o tempo, né? Então, olha, devemos salientar que o taylorismo não está preocupado com as inovações tecnológicas, mas sim com o quê? Com as possibilidades de controlar a linha de produção, de controlar melhor a linha, a produção, o tempo, reduzir desperdício, reduzir tempo gasto com bobeira, com perda de tempo, né? E reduzir também a energia, reduzir as despesas, né? Que era também dos grandes objetivos. Então, através de uma padronização contínua, daí a inspiração do taylorismo para o fordismo, que nós vimos na aula passada, né? Estabelecendo aí um sistema, então, de supervisão, de controle, o homem acabou, então, de transformar numa peça da máquina. Assim como foi muito bem satirizado pelo Charlie Chaplin, né? Lá no filme, né? Em que ele estabelece, ele compara o ser humano com uma roldana, com uma engrenagem interna dentro da fábrica. Então o homem fica mecanizado. O ofício intelectual, ele fica para poucos, né? E o ofício manual, ele é vulgarizado, ele é tornado sem muita importância. Qualquer um pode reproduzir aquele monte de atividades repetitivas, de modo que poderia também facilmente substituir a mão de obra.
Então, olha bem em cima aqui, ó, acompanhe comigo aí, ó. Maximizar o potencial de cada trabalhador era um dos grandes objetivos do Taylorismo. E embaixo, olha, entretanto, foi isso que fez surgir as condições de trabalho capazes de aumentar a produtividade e o lucro da burguesia, que era o objetivo final, né, do sistema. Então, a observação, aquele que fica o tempo todo olhando, cronometrando, marcando os índices, vendo onde que se perdia tempo, né? Se ia ao banheiro, se não ia, então o tempo todo era cronometrado para ver o quanto que pudesse enxugar a perda de tempo e o desperdício, tá? Então os princípios, olha, princípio do controle e hierarquias, né, foram criadas de forma de supervisionar os funcionários e garantir o sucesso da produção. Não só a hierarquia do supervisor, mas também a hierarquia do engenheiro, do gerente, do técnico, do administrativo, do economista e daquele que divulgava através da propaganda, né? E o princípio de execução, que era o da linha produtiva, era o trabalhador. Organizar, distribuir e padronizar os serviços entre os trabalhadores. Isso é importantíssimo, precisa guardar para as provas, tá, gente? As inovações, então, do Taylorismo emprega basicamente 5 princípios. Substituição de métodos baseados na experiência por metodologias científicas, né? Então, o teste, a observação, a experiência. 2. Seleção e treinamento rigoroso dos trabalhadores, de modo a descobrir as suas melhores competências, onde que estavam as maiores habilidades, para os quais deveriam ser canalizados para desempenhar aquela atividade. Então ele fazia os testes prévios para depois colocar cada um fazendo aquilo que tinha mais habilidade, que desenvolvia as maiores habilidades para melhorar o tempo, para aumentar a produção. Supervisão contínua de um supervisor que estava anotando na pranchetinha com um cronômetrozinho na mão. O fracionamento do trabalho na linha de montagem, né, para singularizar a função produtiva. Cada trabalhador, então, fazia uma pequena atividade repetitiva e contínua, né? Então, por exemplo, vinha, passava, então, um só batia, o outro só parafusava, o outro só torcia. Dessa maneira, ele fez várias atividades repetidas diferentes para cada operário. E com isso ele controlou melhor. E com isso também ele poderia substituir também um trabalhador, no caso dele precisar substituir ou dele quiser dispensar. Outra pessoa entrava, seria treinada para desempenhar uma atividade repetitiva curta, pequena, mas contínua. Era esse o grande objetivo do Taylor, né? Então, além disso, o Taylor fazia a avaliação periódica, olha, do trabalhador, né? Era uma das bases importantes do Taylorismo. Tá vendo aqui o supervisor, olha, né? Supervisor com a pranchetinha, observando bonitinho, tá vendo que o supervisor de gravatinha, bem arrumadinho, e o operário, né, produzindo, trabalhando, e ele observando a maneira como cada trabalhador desempenhava as suas atividades. Então, o estudo dessas metodologias era também importante para evitar a fadiga, né, a doença ocupacional, a LER, né, a doença por esforço repetitivo. O estímulo salarial era proporcional ao desenvolvimento de cada operário, então se eu produzisse mais, eu ganhava um pouquinho mais. A hierarquização, né, da cadeia produtiva, a qual afasta o trabalho manual do trabalho intelectual. O intelectual era o que pensava. Era o engenheiro, o administrativo, o economista, o que vendia, o que fazia a propaganda, né? E do outro lado, o ramo executor, onde estava o supervisor e a mão de obra do operário, né? Isso era importante, né, gente? As ideias do Taylor, então, influenciaram, né, depois o nosso amigo Henry Ford, da aula da semana passada, para criar um novo método que é o Fordismo, né? E aí um organograma, né, de encerramento aí da nossa aula. O Taylorismo está lá no topo, olha. Os 2 grandes objetivos: organizar o trabalho e ao mesmo tempo aumentar o controle sobre o processo produtivo e do operário. Em cima da organização do trabalho, nós vamos ter o processo de trabalho, a execução, o método de trabalho, né? Esse método, então, tinha a execução, que era o ramo do operário com o supervisor, e a concepção, que era o planejamento, era o pensar. Era o do raciocínio do economista, do administrador, do gerente, do engenheiro. Ele ia pensar e os outros iam executar. Entre os que pensavam, a concepção, né? Você tinha a responsabilidade, o gerente, o ramo científico, que estava o engenheiro, o administrador, o economista, o promotor de venda, né? O marqueteiro, aquele que ia divulgar, fazer a propaganda. Do ramo executivo, que era o do operário e do supervisor, nós vamos ter a responsabilidade, de um lado, técnica do supervisor, e do outro lado, do trabalhador, que é quem executa várias tarefinhas
pequenas, mas seguidas, contínuas, né? E a desqualificação do trabalho. Por quê? Porque bater ou apertar parafuso, você não precisa de qualificação, né, gente? Qualquer um podia fazer isso. Bastava passar por um treinamento para saber o tempo que ele ia gastar para desempenhar cada atividade daquela entre uma tarefa e outra, que era o grande objetivo do Taylor, né? E aí, então, olha, diferenças, né, ou características aí entre Fordismo e Taylorismo. No Taylorismo, separação do trabalho por tarefas e níveis hierárquicos. No Fordismo, produção e consumo em massa. De um lado, racionalização da produção no Taylorismo. Do Fordismo, extrema especialização do trabalho, dividido por setores, né, na linha de montagem. No Taylorismo, o controle do tempo. No Fordismo, rígida padronização, de modo, né, que o trabalhador tinha um tempo específico para desempenhar cada atividade, né? E o Taylorismo, estabelecimento de níveis mínimos de produtividade, controlado pranchetinha e cronômetro, observava tudo. E no Fordismo não precisava de ter o supervisor direto, por quê? Porque a própria supervisora era a linha de montagem. Era a esteira que tocava num tempo cronometrado e cada trabalhador tinha frações de segundo para ele desempenhar aquela atividade. Então ele não respirava o tempo todo, ele estava o tempo todo. E com isso o Ford turbinou a produção e ganhou muito dinheiro, né? Beleza, gente? Então, um abraço, fica aí a aula do Taylorismo, importante, espero que vocês tenham gostado, aprendido, façam os exercícios que seguem a nossa aula, tendo dúvida me chama, tá bom? Um beijo grande para cada um de vocês.